Então, pessoal, a contratura de Dupuytren ou doença de Dupuytren é uma lesão que causa uma contratura no tendão que leva ao comprometimento na mobilidade desse tendão. Ele pode evoluir do quarto até o terceiro e até o segundo dedos. Então, vamos à explicação do assunto. Então, é uma patologia que afeta as mãos e os seus dedos, podendo também ser chamada de doença ou contratura de Dupuytren. De início, é observado um espessamento de tecido facial sob a pele na palma da mão. A fáscia, o que significa? Qual é a função da fáscia? É uma membrana de tecido conjuntivo, fibroso, que envolve ou separa os músculos ou outras estruturas orgânicas. Como isso acontece? À medida que a doença vai progredindo, a retração dos tecidos vão tensionar os dedos, de maneira involuntária e algumas vezes permanente para a flexão. Então, a tendência a dobrar. Fletir quer dizer dobrar, flexão quer dizer dobrar. Então, nós temos vendo aqui essa imagem, né? Inclusive o dedo não está totalmente em flexão, mas a falange entre o metacarpo e a falange proximal já está sendo tracionada. E vejam aqui na palma da mão dessa pessoa como esse tendão está totalmente tensionado. Então, inicialmente, o dedo anelar, que é o quarto dedo da mão, é afetado primeiro, depois, tendendo o dedo mínimo, tem alguns casos, e até o dedo médio, podendo chegar até o dedo indicador. Esta condição possui uma progressão de maneira lenta e demora meses ou às vezes até anos para formar esse tipo de contratura, que pode afetar a normalidade e a função dos dedos. A contratura de Dupuytren não causa nenhum tipo de dor, né? O problema é que, havendo uma evolução patológica, isso vai gerar, né, uma incapacidade e a perda da função, ou seja, a movimentação dos dedos das mãos. Na maioria dos casos, as duas mãos serão afetadas, tá? Então, geralmente, ela é bilateral, ela acontece do lado direito e pode acontecer também do lado esquerdo. Algumas pessoas com contraturas de Dupuytren possuem um tecido espessado, ou seja, espesso, denso, sob a pele e em outras partes do corpo. Então, novamente, outra imagem. Vejam como o dedo já está em flexão e a tensão tremenda sobre o tendão do quarto dedo da mão. As causas da contratura de Dupuytren ainda não são conhecidas. Muitas doenças, né, que afetam o ser humano têm origem totalmente desconhecida. Só existe um conhecimento das causas que geram o problema. Existem predisposições, né, que são fatores que colocam as pessoas em risco maior, né, de desenvolver essa contratura. Em diversos casos pode ser um fator hereditário, ou seja, passa dos pais para os filhos. Existem estudos sobre o consumo excessivo de álcool, então cuidado aí os etilistas, né, que fazem uso de consumo de álcool em excesso, pode ser um fator associado, como também problemas como diabetes e epilepsia. A idade avançada também pode predispor ao problema. Bom, relatos de alguns dados científicos falam acima dos 55 anos que podem vir a acarretar esse problema também. Quais são os sinais e sintomas observados? São nódulos, né? um ou mais pequenos e sensíveis nódulos que formam na palma da mão. Ao longo do tempo, as alterações de sensibilidade vêm a desaparecer, né? Olha só o caso da contratura de Dupuytren bilateral. E aqui, diferente de um lado e do outro, né? Na mão esquerda, a contratura está no quinto dedo e na mão direita, no quarto dedo. Faixas de tecido. Os nódulos podem ficar contraturados, formando tendões com grande resistência e tecido sob a pele. Dedos contraturados, né? Um ou mais dedos tendem a dobrar de forma involuntária e podendo ser permanente em direção à palma da mão. Como eu falei, ó, eles dobram e vêm em direção à palma da mão. Não há nenhuma forma de conter ou tratar a contratura de Dupuytren. Elas progridem de maneira lenta para além das protuberâncias da palma da mão. Com a progressão da doença, o tratamento conservador pode contribuir ou mesmo retardar o problema. Como nós vamos tratar? Exercício de alongamento. Se está em flexão, nós trabalhamos no antipadrão. O padrão oposto é a extensão, tá? Mantendo a tensão sobre a face palmar. Órteses, ou seja, talas, que nós chamamos de talas noturnas, que a pessoa vai manter uma funcionalidade melhor da mão, deve ser usado durante toda a noite.
tá? Mas alguns autores não consideram e podem levar até a não fazer uso desse tipo de talas. Observar o tratamento conservador, caso o problema não seja conseguido. Existe uma contratura de 30 até 40 graus, né, a nível de flexão, ou mais na articulação, a palma da mão e os dedos. Ou seja, a metacarpo-falangiana. Metacarpo-falangiana. Metacarpo são os dedos da palma da mão e as falanges são ossos dos dedos. Existe uma contratura de 10 a 20 graus, ou mais entre uma articulação interfalangiana. Aqui vocês estão vendo já uma mão mesmo com cicatriz, né, que foi feita a cirurgia, a cicatriz é forma em zigue-zague, tá? Mas mesmo assim vocês vejam que está começando novamente o problema. A cirurgia da contratura do Dupuytren removerá as faixas de tecido fibroso, ajudando na restauração da funcionalidade dos dedos. Olha só o formato como eu falei, né? E você vê que depois a própria contenção no pós-cirúrgico é tentar a manutenção do posicionamento dos dedos em relação aos demais. Vejam que a cicatriz está em forma de zigue-zague, como eu falei. A recorrência, ou seja, ele pode vir a acontecer novamente em mais ou menos 20% dos pacientes e levando a uma nova cirurgia. A fisioterapia será de grande utilidade no processo de recuperação pós-cirúrgico. Exercícios terapêuticos irão auxiliar no processo de recuperação e mobilidade dos dedos. Muita movimentação, o calor local é importante porque ele melhora a mobilidade dos tecidos, né? Uma compressa, o forno de Baker, que o pessoal chama vulgarmente de forno de Bia, o infravermelho, quer dizer, calor superficial. Alongamento dos extensores do punho, sentado estendo o braço para frente, alinhando com o ombro, com a palma da mão virada para si. Com a outra mão, puxe os dedos em direção a você. Mantenha a posição por 15 segundos, repetindo isso de 8 a 15 vezes, sem causar nenhum tipo de dor. Então está aí no posicionamento, colocamos a mão e giramos e empurramos no mesmo sentido e mantemos isso por 8 a 15 segundos. Dá-se o intervalo e repetimos novamente este procedimento. Alongamento dos flexores do punho, sentado estendo o braço para frente, alinhando com o ombro, com a palma da mão virada para frente. Com a outra, puxe os dedos em direção a você. Mantenha isso por 15 segundos, repetindo isso de 8 a 15 vezes, sem causar dor alguma. Então tá aí, agora o sentido oposto. Nós estamos fazendo os extensores, agora vamos fazer dos flexores. Propriocepção do punho, segurando uma bola de borracha, faça os movimentos circulares com o punho enquanto pressiona a bola. Pressionando a bolinha e fazendo movimentos circulares. Repetindo isso de 15 a 20 movimentos, sem causar dor alguma, né? Apertando uma bolinha de borracha e fazendo movimentos de circundução do punho. Então, pessoal, a contratura de Dupuytren ou doenças do Dupuytren não tem causa conhecida. Por que ela inicia? Sabe-se alguns fatores, como o excesso de álcool, o problema da diabetes, né? Ou mesmo causas de problemas de epilepsia, né? Alguns autores, inclusive, citam também em relação com o excesso de digitação, o excesso do uso do celular, né? O uso indiscriminado por muitas horas, por muitos momentos desses meios de comunicação. Mas a gente tem que ter muito cuidado e fazer observação. Os nossos pais têm, então você tem uma predisposição a ter o problema.